Olá, queridos! Bem-vindos para nossa, olha só, que peninha, mas é com muita alegria, porque nós estamos encerrando já a nossa unidade 2 e o componente curricular de filosofia. E vamos fazer a nossa revisão. E vocês são bem já aptos, né, a fazer essa avaliação depois e tirar uma... passar, né? E eu queria dar um recado antes, tá? Olha só. O nosso extra classe desse ano, ele está posto integrado, ou seja, com as outras demandas das áreas de conhecimento, tá? Então vai ser um simulado no primeiro semestre, que está sendo avaliado, elaborado, etc. E um simulado no segundo semestre. Esse vai ser o extra classe do terceiro ano, ok? Então vamos aguardar aí as instruções. Lá no plano tem observações orientando sobre isso. Agora a nossa revisão, para vocês fazerem a avaliação, e eu estou rimando, olha que bacana, certo? Então, revisão geral da unidade 2, galera. Aula 13, que é Filosofia Política Antiga. Aula 16, Filosofia Política Moderna. Aí coloquei o John Locke e Rousseau. Aula 18, a liberdade e o existencialismo em relação ao homem, né? A relação do homem e o mundo. Aula 20, o pensamento existencialista de quem? Heidegger e Sartre. Na aula 13, gente, na filosofia antiga, nós vimos que os gregos foram os primeiros a analisar e debater sobre a política e cidadania. Eles se reuniam em dois lugares, na Acrópole e no Ágora, para decidir as ações. E não eram todos que tinham a liberdade para ir até lá, tá? Por exemplo, criança, idoso e estrangeiro não poderia. Em meados lá dos anos 621 a 510 a.C., o rapaz chamado Drácon e Solon e Clístenes deram os primeiros passos em rumo à democracia. Sofistas, o que é? Nós vimos que eram os especialistas em retórica. O que é retórica? Está aqui, ó. Significa a arte de falar bem, de se comunicar de forma clara e conseguir transmitir ideias com convicção. Isso tudo é persuadir. E vimos também que no âmbito da filosofia clássica existiu Platão, tá? Ele era contrário à aristocracia democrática. Ele defendeu que a república deveria ser governada por filósofos. Ele era contrário por causa do contexto histórico, tá? Por exemplo, lá em Roma foi invadida, ela teve outros domínios, o Império Otomano, então outras maneiras de se governar, outras ideias. Então aí o Platão já falou, olha, era contrário a isso. E também na filosofia clássica tinha... Opa, desculpa aqui, galera. Aqui era Sócrates, eu falei Platão, né? Olha aí. Sócrates era, mas ele o mesmo pensamento alinhado com o de Platão, tá? Mesmo. O Platão era discípulo dele. Para Platão, cada indivíduo será livre enquanto estiver cumprindo as leis criadas com o intuito de melhor conduzir a cidade. Ó, governo do filósofo e governo por filósofos, olha aí. Então, eles estão alinhados os dois. Esse carinha aqui, Sócrates, não deixou nenhum escrito. Quem escreveu foi Platão, Xenofontes e outros, sobre os seus discípulos, tá? A filosofia política clássica e Aristóteles, olha só, o último do trio. Então, Sócrates era professor de Platão e Platão foi professor de Aristóteles, olha que legal. Logo, ao contrário, Aristóteles, discípulo de Sócrates, e Platão era discípulo de Sócrates. Sócrates e Platão tinham as mesmas ideias. Aristóteles estudou com Platão, mas discordou alguns pontos, tá? Para ele, a melhor forma de governo é aquela que visa o bem comum. Estabeleceu 3 melhores formas de governo, ou seja, ele estabeleceu 3 ideias, tá? Então tá aqui. 3 formas, não as melhores, mas ele só apresentou. Apaga aqui isso.
3 formas. Tá bom? Só para reflexão. Então, assim, a monarquia, que era o governo de um só homem, visando o quê? O bem comum, com obediência às leis, às tradições, é de caráter hereditário ou perpétuo, tá? Familiar, etc. A aristocracia, governo de um pequeno grupo, de interesse coletivo. E a democracia, governo do povo, de muitos, ou seja, o governo em que o povo exerce o quê? A soberania. Aula 16, filosofia política moderna, Locke e Rousseau. O pensamento político de Locke, ele nasceu na aldeia de Somers, na Inglaterra, estudou filosofia, medicina e ciências naturais. Principais obras: Cartas sobre a Tolerância, 2 tratados sobre o governo, Ensaio acerca do entendimento humano e Pensamento sobre a educação. Olha que legal. Sua teoria deixou grande contribuição ao desenvolvimento do liberalismo. É uma forma de governo, tá? É um sistema. Principalmente a noção de Estado de Direito. A visão política dele: para ele, o poder não é do Estado, e sim da população. A soberania é de quem? Do povo. O poder deveria ser dividido em executivo, legislativo e judiciário. O Estado liberal que deve garantir uma lei in natura. Locke ele defendeu a liberdade intelectual e a tolerância, tá? Por exemplo, o estado de natureza do contrato social. No estado de natureza, cada indivíduo seria juiz de sua própria causa. Surgem problemas nas relações entre indivíduos e surge o Estado para regular e evitar esses problemas, tá? Por meio de quê? De um contrato, de um pacto. Logo, para Locke, o que dá origem ao Estado civil é a busca pela defesa da propriedade privada, considerada direito natural e anterior à sociedade civil. A questão da divisão dos 3 poderes foi esboçada na obra dele, A Política, de Locke, de Aristóteles, né? Na antiguidade, mas sua consolidação se deu por meio de autores iluministas como Locke e Montesquieu, o legislativo, o judiciário e o executivo. Agora, o Jean-Jacques Rousseau, ele nasceu no século XVIII, na cidade de Genebra, que é a Suíça, e morreu na França. Foi um importante filósofo, teórico, político e escritor suíço. É considerado um dos principais filósofos do iluminismo, sendo que suas ideias influenciaram a Revolução Francesa. Em sua obra, Discurso sobre a Origem da Desigualdade entre os Homens, ele glorifica os valores da vida natural e ataca a corrupção, a avareza e os vícios da sociedade civilizada. Aqui que vem a frase dele, né? O homem, a cidade o corrompe, ele nasce bom. O estado de natureza e contrato social. Os indivíduos viveriam, né, em um equilíbrio com suas poucas necessidades, cuidando da própria sobrevivência, até o surgimento da propriedade, que é propriedade privada, vamos dizer aqui. Quando uns passam a trabalhar para outros, gerando o quê? Escravidão e miséria e desigualdade. Opa. Aí, galera. É a desigualdade que corrompe o homem. Por isso que ele fala que é na sociedade que gera isso. Ok? A questão do soberano e do governo. O contrato social, para ser legítimo, origina-se do consentimento necessariamente unânime. O indivíduo abdica de sua liberdade pelo pacto. Mas como ele próprio é a parte integrante ativa do todo, ao obedecer à lei, obedece a si mesmo. Portanto, ele é livre. Essa teoria é inovadora, por distinguir os conceitos de soberano e governo, atribuindo ao povo a soberania inalienável. O mesmo indivíduo é cidadão quando faz a lei e é súdito quando ela obedece e submete. Se tiver muitos casos de
pessoas que estão querendo estar acima da lei. Então aí, aula 18, liberdade e o existencialismo, a relação entre homem e mundo. Vamos lá. Alguém já viu o que é liberdade, gente? Nós vimos lá, ó, a liberdade humana é admitida como absoluta. Temos a escolha de agir de um modo ou de outro, independente das coisas que nos constrangem. Lá na Grécia Antiga, a liberdade era exercida no espaço da polis, na qual os cidadãos constituíam a política. E lá na Idade Média, a noção de liberdade interior está relacionada ao que? Ao próprio eu. Na Idade Moderna, o sujeito age pela força de sua vontade, independentemente dos constrangimentos que sofre. Aí complicou, né? Vamos lá. O que é o existencialismo agora? Nós vimos o que é liberdade. Após a Primeira Guerra, inicia-se o que? Uma reflexão sobre a identidade humana. O homem contemporâneo encontra-se só, no vazio, perplexo, na angústia, diante das perguntas fundamentais. Que valor tem a existência humana? É possível compreender o mistério da liberdade humana? E aí, o que vocês acham? O ponto de partida para a filosofia existencialista está expressado no seguinte pensamento. A existência precede o quê? A essência, galera. Dentro dessa perspectiva aí. Agora, a relação entre liberdade e o existencialismo. Nós vimos por parte cada um. Para o existencialismo, o que define inicialmente a existência humana é a sua indeterminação. Como algo que você, por exemplo, está aqui, não tem algo pronto, né? Está uma estrada ou não tem estrada a ser construída. É um caminho a ser percorrido. A vida humana é uma ação, tá aqui, ó. Por isso que vai percorrer o caminho. O homem encontra-se lançado no mundo com a consciência de que sua vida está por fazer. A existência humana precede qualquer noção de finalidade, essência de valor, de determinação prévia. O modo de ser humano é um poder ser, tarefa para si mesmo, ser em autodeterminação. Então, esses aspectos aí do poder ser. Vamos lá. O homem é um ser lançado no mundo. Encontra-se, né, com a consciência de que sua vida está por fazer. O ser humano está condenado à liberdade e qualquer atitude que tomar será sempre um ato livre. Ao tomar uma decisão, o ser humano está sempre só. Aqui, ó. Pois a decisão é sempre um ato solitário, mas ao mesmo tempo tem que ser responsável. Olha só, é o pensamento de Sartre, né? Tomar uma decisão pela liberdade, mas com responsabilidade. O ser humano está condenado a existir, condenado à liberdade. O homem é obrigado a assumir a sua existência. Não tem aquela questão a partir, vamos colocar aqui imaginariamente, após os 18 anos, começa a vir o quê? As obrigações da pessoa, né? Até então não tinha. E os compromissos e como é que fala? As responsabilidades. Aula 20, o pensamento existencialista de Heidegger e Sartre. Heidegger ele adotou alguns aspectos do método fenomenológico de Russell para investigar o que é a existência humana. Ele distinguiu entre o ser e ente. Tudo que existe é um ente, nós somos ente. O ser é o único ente que tem a faculdade de questionar a respeito de si mesmo. O ser humano está aqui, ó. Então nós somos um ser e um ente. Heidegger denominou o ser humano com a expressão Dasein, que é ser aí. O ser aí é o ser que existe na realidade e que pode ser aprendido pela consciência, né, a mente. Quando nasce, o ser aí é jogado no mundo pré-existente.
não escolhe e precisa dar sentido ao mundo. Não tem aquela questão, alguém já disse assim, olha, eu poderia ter nascido numa família rica. Tem alguém que brinca, né? Poderia ter nascido em outra família, em outra, mas a gente não escolhe, tá? É posto assim. Características existenciais da condição humana, ó. Ser no mundo, ser com e ser com os outros. O ser humano é livre porque ele é um projeto. Aqui pode dizer que dentro da escola, vamos colocar aqui, ó, projeto de vida. Olha aí, galera. A essência do ser humano é indeterminada. Outra característica do ser humano é que ele vive a dimensão da temporalidade. Descobre-se com um ser para a morte. Essa que nós ficamos desesperados, né? Nossa, complicou. O Sartre vai dizer que o ser humano não tem uma essência, ó, ao nascer. Ele vai construindo aquilo que é algo ao longo de sua vida, de existência. Então, o cara nasce sem essência, tá? Aí, durante a existência, ele vai construindo a sua essência. A existência dual gera angústia. Ó. O ser humano anseia ser idêntico a si mesmo, o ser em si, mas não pode ser para si. Ao mesmo tempo, não poderia ser uma pura consciência, ser para si, pois para que haja consciência é preciso que estejamos no mundo. E só podemos estar no mundo encarnados, por meio de quê? Do corpo. Somos lançados no mundo para que depois possamos ser alguma coisa, que antes não daria, ok? Nascemos sem essência e sem identidade e as construímos enquanto existimos ao longo de nossas vidas. Quantas pessoas partiram, quantos jovens até, sem terminar de construir a essência dele? Nossa, muitos mesmo. A condição humana determina que o ser humano construa sempre sua identidade. O humano não é propriamente um ser, mas vira ser, ó, na medida em que ele é sempre um projeto. O ser humano está condenado a ser livre, pois a única escolha que não pode fazer é de não ser livre. Então tá aí, gente, olha as coisas. E agora, ó, vocês vão agora, galera, ó, fazer uma avaliação parcial aí parcial já de encerramento da unidade 2. Parcial que eu falo que é nesse projeto do final do componente de filosofia. E eu agradeço vocês por ter caminhado conosco, eu e a professora Lidiana, estamos aí juntos. E na dúvida vocês acionem aí os professores presenciais para que possam sanar, tirar essa dúvida conosco, tá? E agradeço também os professores presenciais por esse momento, por ter caminhado conosco nessa mediação, de conhecimento de ambos os lados para construir algo bom, para que vocês possam ter um pensamento adequado, crítico e tomar as decisões adequadas para a vida de vocês. A galera do estúdio também te agradece muito, deram essa partilha para a gente. E desejo a vocês uma ótima avaliação. Até mais. Tchau, tchau.